Olá, boa noite, queridos irmãos. É uma satisfação enorme estarmos aqui com vocês, né? Nessa live que nós sabemos, nós temos em nós essa certeza de que vai ser maravilhosa, porque nós vamos desfrutar do conhecimento do nosso irmão Hélio Tinoco, que é um grande divulgador do Espiritismo, né? Essa pessoa carismática e tão dedicada à divulgação da obra espírita. Nós vamos iniciar rogando a Jesus que esteja presente nesse momento, que os benfeitores amigos estejam conosco, né, nos intuindo, nos conduzindo, porque o nosso objetivo aqui é levar a mensagem do Consolador, é poder auxiliar. Se for a um irmão, a gente se sente com a missão cumprida. Então, que Jesus possa nos amparar, que os benfeitores amigos estejam conosco. O nosso irmão, nosso convidado, Hélio Tinoco, ele é lá do Espírito Santo, ele reside em Vila Velha. Olha bem, meus irmãos, já foi beneficiado por Deus em morar num lugar tão bonito que para nós aqui de Minas é passeio, né? Onde a gente quer ir para passear é onde ele reside. Ele deve ter méritos com Deus para isso, né? Ele pertence ao Centro Espírita União Espírita Cristã, né, onde ele realiza lá a sua tarefa, e ele vai falar para nós hoje um tema que é muito importante, porque é necessário que nós tenhamos conhecimento do que é que envolve, do como, do porquê e até do para quê do fenômeno espírita. Como o Espiritismo pode nos esclarecer sobre isso, né? Então, meu irmão Hélio, seja muito bem-vindo. É uma satisfação muito grande estar com você aqui, né? E desde já a palavra é sua. Boa noite, minha irmã Roseni, boa noite aos internautas que acompanham a gente. Estou vendo que está com a gente a Marta Guedes e todos que vão entrando aos poucos, vão assistir depois. Uma alegria de poder estar no Universo Espírita com a Roseni para a gente falar sobre o fenômeno espírita. E esse tema, Roseni, a gente fica imaginando que muitas vezes as pessoas valorizam excessivamente os fenômenos. E há toda uma inclinação de uma cultura geral espírita onde parece que as pessoas estão preocupadas em falar com os mortos, receberem curas instantâneas, estão preocupados com o fenômeno. Na verdade, a gente vai fazer um trabalho, esse bate-papo com a gente aqui, depois responder as perguntas, se tiverem dos companheiros, para mostrar que o fenômeno espírita, na verdade, ele é uma ponte. O mais importante, e Kardec foi enfático nisso, a ideia é que o fenômeno nos leve à filosofia moral proposta pelo Espiritismo. Nós somos espíritos imperfeitos, espíritos imortais, encarnados no mundo físico, para vivenciar uma experiência humana com a única e básica finalidade de desenvolver virtudes morais e avançar moralmente. Então veja que todo o contexto histórico do Espiritismo, que começa com o fenômeno, na verdade o fenômeno tinha uma razão, o fenômeno tinha a ideia de atrair um grupo de homens específicos, dentre eles Hippolyte Léon Denis Arrivai, o codificador, mais tarde adotaria o nome de Allan Kardec. Então o fenômeno tinha uma finalidade, trazer pessoas que estavam encarnadas naquele contexto, naquele momento histórico, para que eles pudessem perceber, por detrás do fenômeno, algo inteligente, que traria informações e que nos ofereceria um caminho de ascensão moral. É claro que o fenômeno teve seu lugar, é claro que ele foi fundamental, ainda o é, mas à medida que nós compreendemos o lado moral e avançarmos gradualmente nessa compreensão, cada vez mais os fenômenos serão diminutos. Eu tenho dito que os fenômenos se assemelham a um foguete, que é lançado, por exemplo, lá de Cabo Canaveral, e a gente vê na televisão que os motores de propulsão são extremamente poderosos. Mas, em determinada altura,
atingindo o seu objetivo, a parte do foguete é abandonada. E outras acompanham até que, abandonadas também, permitam que a cápsula esteja no espaço. Então, veja, meus irmãos, o fenômeno é como um foguete. Ele veio com a intenção de lançar uma cápsula. E a cápsula é o entendimento profundo das leis de Deus e a possibilidade de nós a acessarmos para conquistar equilíbrio, felicidade, paz, harmonia. Essa é a ideia. Allan Kardec, quando foi convidado por um amigo, o senhor Fortier, que citou para ele os fenômenos das mesas girantes, nós vamos ver isso no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número... Não, livro dos Espíritos, perdão, na introdução, itens 3 e 4, me parece que são esses dois itens. Allan Kardec, ele refuta a ideia, ele diz, olha, conhecedor do magnetismo. Então, quando o senhor Fortier veio dizer para ele, Fortier, que as mesas estavam girando e se levantando, ora, ele entendia que pelo poder do magnetismo podemos movimentar objetos. Aqui no Brasil, eu estou com 60 anos, os que tiverem a minha idade, ou um pouco menos, vão se recordar. Há uns anos atrás, umas décadas atrás, teve um russo famoso chamado Yuri Geller. Ele pegava uma colher em frente à televisão, em frente à câmera, uma colher de aço, e ele começava a, com o poder mental, transformar aquela colher num objeto maleável. Poderes mentais. Então, quando Kardec ouve a informação do seu Fortier, ele refuta. Ele diz, não, isso aí o magnetismo pode fazer. Mas mais tarde, quando procurado pelo amigo de novo, e dizendo que agora as mesas respondiam perguntas, porque aquele fenômeno em Paris e no mundo inteiro, no Brasil, a gente teve mesas girantes. Tem um artigo de Kardec na Revista Espírita falando sobre isso, não me lembro agora qual é o ano, no qual é o mês, mas é fácil acessar. Então, quando Kardec ouve falar que agora as mesas respondem perguntas, porque fizeram do fenômeno um entretenimento. Então, alguém, por exemplo, escondia as alianças e perguntava à mesa se ele era casado ou solteiro. E a mesa, se batesse no chão com um pé uma vez só, era sim, duas não, e a mesa sempre acertava, e havia aqueles aplausos, os risos. Mas quando esse fato chega aos ouvidos de Kardec, desse grupo de homens que vieram para codificar o Espiritismo, ele e seus apoiadores, principalmente ele, o Pontífice da Luz, segundo lá o livro Cartas e Crônicas, ele diz para o senhor Fortier, olha, mesa não tem cérebro. Algo inteligente deve estar por detrás dessas mesas. E aí foi o despertar, né, para que ele pudesse criar uma ciência racional, uma ciência que, segundo ele próprio, ele vai adjetivar no capítulo 1, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai dizer que é uma ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Era trazer o Espiritismo uma vertente científica para um fenômeno que sempre aconteceu, a comunicação entre os vivos e os mortos, que a gente vai perceber em todas as culturas do mundo, né? Por exemplo, entre os egípcios, o Livro dos Mortos, entre os povos indianos, né, o Bhagavad Gita, entre outros tantos livros que registram diálogos entre vivos e mortos, que o Espiritismo veio simplesmente trazer uma formatação científica para que saísse desses anais de fantasia, de sobrenatural, onde a gente chamava os nossos irmãos de fantasmas, ou os chamávamos de almas penadas, mas enfim, Kardec vem então transformar o Espiritismo em ciência para explicar para a gente que por detrás dessa comunicação havia um trabalho sério a ser apresentado, um trabalho que nos ajudaria a avançar moralmente na conquista da felicidade. Só abrindo parênteses, Zaniora, que você quiser entrar para conversar, só me chamar, estou aqui conversando porque você me liberou a tela, está ótimo, estou satisfeito, mas vamos lá. Quando Allan Kardec vai falar, quando ele questiona os espíritos, né, com relação à proposta que o espiritismo tem de finalidade, e a gente percebe que o espiritismo ele vem para
resgatar a essência do ensino de Jesus. E nesse contexto, nos foi apresentada pelo Espiritismo as leis morais. As leis morais são as leis que vão nos ajudar a conquistar a felicidade. O homem, segundo a questão 614, tá aí, os estudantes podem acompanhar com a gente, está aí a Marcilene dos Anjos, estaria Daniele Batista, o Moacir também chegou agora, o José Geraldo. Bom, questão 614, Allan Kardec questiona os espíritos sobre o que é a lei natural, né? Ele vai ouvir que a lei natural é a lei de Deus e vai dizer que essa lei é a única verdadeiramente capaz de fazer o homem feliz, porque ela lhe diz o que deve fazer e diz também o que ele deve deixar de fazer. E a conclusão é assim: e o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então, observemos, queridos, que as leis de Deus são os únicos meios para que o homem encontre felicidade verdadeira, relativa, bem verdade, mas a verdadeira felicidade, uma adequação da nossa vontade, com a vontade sábia de Deus, com a compreensão das suas leis e a aplicação das leis no cotidiano. É desafio? Claro que sim. Não é fácil, mas é possível, à medida que a gente se discipline, que a gente mantenha o foco, que a gente se esforce. Meus irmãos, e tudo isso, essa grande verdade espírita, ela chega por meio do fenômeno. Os fenômenos permanecem hoje, sim, vários deles. Nós temos, por exemplo, instituições espíritas voltadas para a cura física, sim, para a cura espiritual. As próprias reuniões mediúnicas, elas têm uma aparência de fenômeno, no entanto, agora já formatados, já compreendidos, já controlados, já podendo ser mais eficazes nos seus resultados. Mas ainda há, por detrás desses fenômenos, um olhar místico e um olhar que as pessoas veem, inclusive, em busca do fenômeno. Quando, na verdade, para fechar essa introdução, a ideia do fenômeno vai vai sempre primar sempre, pela necessidade de enxergarmos por detrás do fenômeno um convite à modernização do espírito, em consequência, à felicidade. Kardec, então, enfoca intensamente seu espiritismo uma ciência que vai tratar, e que eu estou agora no prefácio do livro que é o Espiritismo, do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, há um entendimento de que os espíritos se comunicam e eles falam por meio de fenômenos. Mas ele é uma ciência que visa, acima de tudo, meus irmãos, trabalhar o lado moral. E eu encontrei uma passagem que diz assim, aqui na introdução do livro O que é o Espiritismo: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Vejam, meus irmãos, como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós, os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, o Espiritismo vem provar para a gente que nós somos espíritos imortais, passando pela experiência humana. Se vem mostrar para a gente que as escolhas que fazemos produzem consequências. Esse é o lado filosófico, esse é o lado que nos faz sentar e refletir. Então, todas as vezes, meus irmãos, todas as vezes, sem exceção alguma, começando por Jesus, pelos profetas do Velho Testamento, chegando aos dias do Espiritismo, todos os fenômenos que ocorrem visam, primeiro, trazer a atenção das pessoas para a questão moral. O que é o mais importante? É o que o Cristo chamaria de os tesouros dos céus. Muitas vezes, a cura física, a doença física planejada, ela traz uma cura, uma busca de uma cura, que leva alguém a encontrar informações que vão muito além da cura física. A gente, por exemplo, se você pegar o Novo Testamento, a gente vai encontrar, entre aspas, a ressurreição de Lázaro, né? Na verdade, Lázaro estava no estado de catalepsia e não ressuscita. Cristo o convida de novo à vida, mas ele não estava morto. Mas fato é que um tempo depois, ele morre. Então, mesmo da cura física, uma proposta de fenômeno é temporário, é para um objetivo. E o objetivo, para a gente firmar a ideia
será sempre, acima de tudo, despertar o nosso interesse para que a gente possa refletir nas consequências dos nossos atos, com a compreensão de que somos espíritos. No texto que nós lemos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está dito que o Espiritismo é uma ciência que prova de maneira irrecusável. A gente tem visto, a gente vê diariamente nas reuniões mediúnicas, reuniões essas que são trazidas, preparadas, produzidas por componentes preparados, treinados, qualificados para a tarefa, que trazem um talento em si, em verdade, com esse objetivo, mas uma reunião séria que visa trazer a comunicação com os mortos. E nessa reunião, meus irmãos, nós temos visto cada caso impressionante, né? E aí a gente começa a perceber que essa realidade da comunicação espiritual não é simplesmente para alimentar o fenômeno, mas para despertar o médium, despertar o dialogador, o médium de apoio, para que ele perceba, por exemplo, que também precisa mudar. Então imaginemos que no reunião mediúnica aparece um espírito revoltado, desequilibrado, necessitado de ajuda, porque não perdoa. Por que não perdoa? Então, naquele momento, o médium que dá a passividade, treinado, permite que o seu aparelho fonal seja utilizado pelo espírito, e agora há uma comunicação, e aquele espírito externa todo o seu sentimento de raiva, de ódio. Do outro lado está um dialogador, um esclarecedor, no passado chamado doutrinador, conversando com o espírito e fazendo que ele veja que o único antídoto contra o que ele está sentindo, que lhe traz infelicidade, é o perdão. E argumento em cima de argumentos fazem, muitas vezes, sensibilizam o espírito que recua no seu ódio. Entende que tem que quebrar esse ciclo de obsessão, que ele pode estar encarnado e obsediado por aquele que está desencarnado, e vice-versa, uma troca constante, muitas vezes, milênios, talvez, de perseguições bilaterais. E agora ele tem que romper com essa corrente perdoando. E quando ele perdoa, ele vê o socorro, ele recebe o socorro, ele é levado a colônias para ser tratado. Esse enredo, meus irmãos, nos faz ver, participantes da reunião ou não, ou apenas ouvindo, como aqui estamos fazendo agora, que também temos que perdoar, porque senão, mais cedo ou mais tarde, seremos nós, numa reunião mediúnica, batendo a porta para pedir socorro, porque não entendemos a necessidade e a importância do perdão. Então vejo que Allan Kardec, ele trabalha, ele codifica o espiritismo por conta, no primeiro momento, de um fenômeno. Mas, por exemplo, hoje os fenômenos estão cada vez mais diminutos. A gente vai se lembrar, esse mês, Chico Xavier, a gente recorda que vai fazer 21 anos, né? No dia 30 do retorno, venerando a pátria espiritual, mas Chico Xavier teve um período das suas 3 atividades mediúnicas, uma delas a materialização. Ele materializava o espírito, trabalhou, inclusive, com um médium muito conhecido, Peixotinho, mas foi um período muito curto. Imediatamente, Emmanuel resolveu migrá-lo para a questão das cartas consoladoras. Por quê, meus irmãos? Porque o fenômeno não é mais tão importante. Nós já temos em mãos a informação lógica. O espiritismo não precisa ser provado. O espiritismo não precisa provar nada. Por si só, a sua lógica racional é suficiente. Se pararmos honestamente, abrir o coração, abrirmos a mente e analisarmos o espiritismo, conhecermos, estudá-lo, aprofundar no seu entendimento, inevitavelmente vamos aderir. Não porque ninguém nos convenceu. O espiritismo ele é autoconvincente. Por si só, ele se convence. Então, o fenômeno, naquele primeiro momento, muito mais intenso, chamando a atenção de pessoas para aquele fato histórico que mais tarde abriria portas para a apresentação em O Livro dos Espíritos de uma doutrina filosófica, moral, religiosa, capaz de melhorar os homens e a humanidade inteira. Então, observemos, queridos, naquele primeiro momento, o fenômeno tinha a sua importância. Continua tendo hoje? Claro que sim.
mas cada vez mais irá diminuindo, até um dia extinguir-se por completo. Porque a crença espírita, a crença na realidade espiritual, será natural em todos nós. Quando Kardec falei que o espiritismo não precisa ser provado, né? Me lembrei da Revista Espírita de dezembro de 1865, acho que é um artigo que Allan Kardec intitula com o nome de o sobrenatural, o incrível sobrenatural. Foge agora. Mas Kardec vai contar ali que no primeiro momento do espiritismo surgiram os críticos, né? E ele vai qualificar os críticos do espiritismo, no primeiro momento, em dois grupos: os sérios e os levianos. Quem eram os levianos? Aqueles que criticavam sem conhecimento de causa. Mas quem eram os sérios? Aqueles que compravam o livro dos Espíritos, recém-lançado, e estudavam o livro dos Espíritos para encontrar ali alguma falha, algo que pudesse se apegar para censurarem. No entanto, meus irmãos, o que acontece? Kardec vai dizer que desses homens, de duas coisas, uma lhes acontecia: ou eles paravam de criticar, ou eles se transformavam em espíritas. É preciso compreender a essência moral do espiritismo, a lógica racional que explica, meus irmãos, tudo que a filosofia convencional até hoje vem tentando explicar e não consegue. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E explica, meus irmãos, por que passamos por tantas dificuldades? Por que passamos por dores? E explica de maneira racional. É interessante lembrar aqui que Emmanuel tem um artigo num livro chamado Roteiro, todos nós conhecemos, um livro de Emmanuel por Chico Xavier, de 1952. Nesse livro, capítulo 24, Emmanuel vai dar o título ao capítulo de O Fenômeno Espírita. E ele vai começar a introduzir uma ideia de pensarmos em fenômeno de maneira mais abrangente. Porque até aqui, quando falamos a palavra fenômeno espírita, a gente pensa em quê? No fenômeno, no ato fenomênico. Naquele momento de uma comunicação, de uma, entre aspas, adivinhação, então o espírito diz coisas que eu precisava ouvir, mas que eu sabia, que eu não desconhecia, alguém me comunica, uma carta consoladora, por exemplo. Chico Xavier foi trabalhou intensamente seu último momento, sua terceira parte do seu ministério, com o Correio Fraterno, com essa comunicação de vivos para mortos, né? Então ele trazia cartas que abordavam assuntos que somente o morto e o vivo, o comunicante e o que recebia a comunicação sabia. Uma prova irrefutável, né? Não havia como ter descoberto por meio de outros meios, mas sim. Então aquele fenômeno, para aquele homem, para aquela mulher, para aquela mãe, para aquele pai, para aquele irmão, foi fundamental naquele momento. Mas veja, meus irmãos, muito mais que isso. Convidava também aqueles homens a entenderem e aceitarem a realidade espiritual. Nesse livro, então, voltando para o Emmanuel rapidamente, no livro Roteiro, nesse capítulo 24, ele vai dizer que houve e há a supervisão de Jesus, porque o Cristo ele vai trazer um novo projeto que Allan Kardec vai chamar de uma nova ordem social. Lá na Gênesis, capítulo 18 e 17, Kardec vai, inclusive, incluir como sendo pedra fundamental dessa nova ordem social a fraternidade. Então, veja, meus irmãos, caminhamos para um futuro onde aquela promessa de Jesus se cumprirá, onde ele nos diz que seremos um só rebanho e teremos um único pastor. O ensino moral de Jesus, o ensino do amor, do bem, da caridade, da lei de justiça, de amor e de caridade, pertencerão a todos. E esse fenômeno, esse meio, será o Espiritismo. Então, veja, mas vamos no outro lado do fenômeno. Uma doutrina capaz de unir corações diferentes. Imagina, queridos, como é que isso vai acontecer? Se não com conhecimento espírita. Conhecimento esse, a gente conversava com a Roseni nos bastidores, me lembrei da questão 798, Livro dos Espíritos, quando Kardec, num cenário de 1860, ficou preocupado.
Ele via que quem havia aderido ao espiritismo eram os intelectuais, eram os homens cultos, eram os ricos. E Kardec ficou preocupado e perguntou o que seria o espiritismo no futuro. Ele ficaria restrito a um grupo de pessoas? E a resposta consoladora dos amigos espirituais é que um dia o espiritismo será uma crença popular, uma crença geral, uma crença comum. É claro que aqui entra o trabalho da divulgação, dos canais, os trabalhos dos palestrantes, dos educadores, dos que estão à frente dos jovens e crianças, evangelizadores. Mas, enfim, um dia essa proposta, esse conhecimento alcançará, vai se expandir para toda a humanidade. E será nesse dia, com o conhecimento espírita, dos seus postulados, que os homens se tornarão um só rebanho e terão o Cristo como único pastor. Veja, meus irmãos, observem comigo. Então, a pergunta de Leon Denis, que faz coro com essa informação toda, no livro Síntese Doutrinária Prática do Espiritismo. Pequeno livro de Leon Denis, com o título, quando ele pergunta a questão 142, um livro de perguntas e respostas, que ele próprio faz, ele próprio responde. Ele perguntou, então o Espiritismo será a religião do futuro? Aqui responde, não, o Espiritismo será o futuro das religiões. Haverá um dia, meus irmãos, que nós compreenderemos, a humanidade compreenderá todos os postulados espíritas, dentre eles a mediunidade, a comunicação entre vivos e mortos, os planetas habitáveis, a eternidade, a imortalidade, a causa e efeito, o Cristo, o Deus que não pune e não castiga. Quando o mundo compreender isso, e esse conhecimento permear as instituições e religiões, nós cumpriremos a promessa do Cristo em João 10,16, que um dia seremos um só rebanho e um só pastor. No entanto, esse projeto em andamento temos supervisão. E a supervisão, meus irmãos, do próprio Jesus. É claro que ele é o grande cultivador, né? Quando diz lá no livro A Caminho da Luz, capítulo 1, ele é chamado de o divino escultor. E lá nesse capítulo diz que ele traçou as linhas do progresso da humanidade. Todas as linhas. Então, veja, meus irmãos, há um projeto extremamente bem elaborado, um projeto que visa despertar os homens para a realidade espiritual, um projeto detalhadíssimo que nós, trabalhadores menos evoluídos, não podemos acessar, mas confiamos no projeto, que à frente dele está Jesus, um projeto em andamento que visa um dia, meus irmãos, nos unir a todos como irmãos. Então vejo Jesus colocado para a gente pelo Espiritismo como sendo modelo, como sendo guia. E é nesse capítulo 24, eu queria ressaltar aqui um detalhe do recorte, onde ele vai dizer que Jesus é o construtor da verdadeira humanidade, da humanidade legítima. Busca lá no livro depois, capítulo 24 do livro Roteiro. Quando a gente pensa em Jesus como sendo construtor, me lembrei de Humberto de Campos. Humberto de Campos, no Brasil, Coração do Mundo, Papo do Evangelho, quando ele vai no capítulo 30 nos chamar de operários do Evangelho. Meus irmãos, o trabalho, o projeto, que tem como parte também o fenômeno, que teve esse fenômeno muito mais intenso, mas tem um objetivo: alcançar o coração dos homens para que eles entendam que são seres espirituais, passando pelo mundo físico, vivendo uma realidade física, na intenção de trabalhar nessa realidade física para conquistar virtudes morais. Então nós somos operários do Evangelho. Será que temos sido bons operários? Será que eu tenho dado a minha parcela de contribuição para pregar esse Evangelho para as pessoas, para levar a informação? Será que eu tenho me inscrito no canal? Eu tenho dado meus likes? Eu tenho compartilhado esse link para outras pessoas acessarem e verem? Quando não tínhamos a internet no jeito que temos hoje, e essa vertente a gente deve muito à pandemia, do coronavírus, mas observemos, a gente ia na casa espírita, o palestrante fazia a sua preleção e, de repente, tocava num assunto crucial e a gente lembrava de alguém. E pensava amorosamente, puxa vida, se fulano ou ciclano estivesse aqui e ouvisse isso, seria tão bom para ele. E íamos embora. Hoje, você manda o link.
Você manda o link, ele vai acessar, ele vai ouvir aquilo que você acha que pode ser importante para ele vai ser beneficiado. Os programas ficam registrados, estão armazenados na grande nuvem do YouTube. De madrugada, alguém ansioso, alguém com problema grave, desesperado, pode ser levado pelo seu anjo de guarda, acessar aquele programa e ali ele ouve a informação, o consolo, ele ouve o convite, a esperança, o otimismo e a fé. Veja, meus irmãos, ferramentas que os benfeitores espirituais programaram, que estão delineadas num grande projeto do Cristo para alcançar os nossos corações. No entanto, meus irmãos, nós somos os operários do Cristo, a obra do Senhor, mas o trabalho é nosso. No entanto, o trabalho mais importante a ser executado não é o da divulgação espírita, não. Emmanuel diz isso quando ele, no livro Estude Viva, na lição 40, ele vai dizer que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, caridade de sua própria divulgação. O trabalho do lado de fora é fundamental, mas o principal trabalho é construção de valores morais em nós mesmos. Esse é o trabalho principal. Esse, meus irmãos, é o maior fenômeno. Quando a gente consegue deixar de lado a raiva, o ódio, a vingança, tão impregnado no nosso psiquismo mortal durante séculos, e cedemos, e abrimos a guarda, e somos flexíveis, tentamos perdoar, recuamos, compreendemos, toleramos. Esse é o milagre. Esse é o grande milagre, quando a gente muda os nossos valores, quando a importância da vida material passa a ocupar o seu lugar correto. Deixamos de entender que o objetivo da vida é conquistar matérias. Não, a matéria é temporária, meus irmãos. Nós somos apenas usufrutuários, tomadores de conta. Na verdade, o objetivo da vinda ao planeta do espírito encarnado, que um dia se recordará disso plenamente, é a evolução moral. Por isso que na codificação, só lembrando rapidamente aqui, há um pastor protestante, faz um comentário, ele tem uma mensagem, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, ali ele assina pelo nome de V. Monod. Esse V. Monod é o mesmo M. Monod da questão 665, Livro dos Espíritos. Lá, Kardec faz referência, no rodapé, ser ele um pastor protestante. E ele faz uma pergunta, meus irmãos, crucial, que vai além do fenômeno. Ele diz assim: o que tendes pedido a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Pedi melhoria moral e vereis que torrente de bênçãos se derramará sobre vós. Meus irmãos, quando a gente abre a guarda, quando a gente entende que a matéria não pode ser mais importante que o espírito, quando a gente entende que viemos aqui para buscar sentimentos, evoluir nessa escalada em direção a aprender a amar, nós priorizamos investimentos na mudança interior, os espíritos se aproveitam da nossa boa vontade e torrente de bênçãos se derramam sobre a gente. Então não é uma comunicação com um parente morto, não é a cura de uma doença física, não são, entre aspas, os fenômenos que vão mudar o nosso físico. Mas essa mudança física, ela precisa afetar a mudança do nosso psiquismo. Na verdade, o trabalho primeiro e principal é dentro da gente. Então, talvez esse trabalho seja, mais uma oportunidade de resgate. Porque lá atrás, no passado, nós não compreendemos Jesus. Lá atrás, nós o matamos. Lá atrás, nós o negamos. Lá atrás, nós o traímos. Mas agora, o Espiritismo nos convida de novo a assumir o nosso papel como cristãos espíritas para sermos os agentes da transformação do planeta. Que a gente possa compreender que o fenômeno, então, ele tem essa finalidade, nos convidar a pisar com segurança na realidade espiritual e, com base nisso, fazer as escolhas mais importantes da nossa história. As escolhas que priorizem o nosso avanço moral. Então, o fenômeno, ele existe por conta da nossa modalização. Roseli, falei demais? Nós não tínhamos combinado no começo, né? Acabei me perdendo aqui. Falei muito? Não, você não falou muito, não. Você falou maravilhosamente. Eu estou fascinada.
Eu até tentei fazer umas anotações aqui sobre algumas coisas que você falou, Hélio, mas é tanta coisa que não dá para falar tudo. Mas você disse algumas frases aí sobre as quais eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho, e logo em seguida, alguns companheiros mandaram para a gente umas perguntas, né? Se você não se importar em responder para a gente essas perguntas, que são dúvidas, eu acredito que quando a dúvida é de um, ela é compartilhada por muitos, né? Mas você fez um comentário assim, que o homem é infeliz quando se afasta de Deus, né? Isso é uma verdade plena e absoluta. E hoje eu estava ouvindo um bate-papo entre alguns divulgadores do Espiritismo, né? Assim, pessoas simples, né? Haroldo Dutra Dias, Rossandro Klinger, uns amiguinhos nossos. A nata. E alguém perguntou assim para o Haroldo, você acha que o homem ético, ele está mais perto de Deus? E aí Haroldo deu aquela resposta, né, bem completa, né, como ele sempre faz, mas ele concluiu a resposta assim, olha, você me perguntou se eu acho que o homem ético está mais perto de Deus. Na verdade, o homem que está perto de Deus, ele é ético, né? Então, assim, é uma resposta maravilhosa e tem tudo a ver com isso que você falou aqui. Quando a gente se afasta de Deus, a gente perde a noção. A gente está se afastando daquilo que deveria fazer parte da nossa essência. Então a gente perde parâmetros, né? A gente se afasta daquilo que é bom. Então, como ser ético, como ser feliz quando você está se afastando da sua origem, né? Da sua raiz? Não pode de forma nenhuma, né, meu irmão? Verdade, E Eugenia. eu estou vendo aí, perto de você, essa quantidade enorme de livros, né? E ouvindo você falar, a gente vê o quanto você se instrui nas obras espíritas, que, aliás, o espiritismo, ele é rico, né, em material para quem quer aprender. E eu estou vendo aí que você faz um grande uso desse material. E aí eu fiquei pensando o tamanho do compromisso do divulgador do espiritismo. Veja que você falou, né, entrou naquela questão de que o espiritismo não será a religião do futuro, ele será o futuro das religiões. Então imagine a responsabilidade de uma fala, de um momento como esse aqui, em que nós estamos levando o conhecimento espírita, né, aos que estão vendo agora, àqueles que vão acessar posteriormente, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acredito que, do tamanho que é a responsabilidade, o meu irmão Hélio, será também o seu mérito para com Deus, viu? A gente vê que você se empenha. Que bom, mas olha só, veja bem. A minha visão é assim: o Universo Espírita com a Zeni não é um canal que nasceu por acaso. Com certeza ele foi criado no mundo espiritual, há uma intenção. E esse canal criado, ele por certo tem entidades invisíveis que coordenam o trabalho. O trabalho do palestrante, você também é palestrante, a gente tem o primeiro trabalho fundamental: buscar a sintonia desses companheiros que sabe, por exemplo, que a Natália Oliveira precisa ouvir, que sabe o que a Ana Bastos tem que ouvir. O trabalho mais importante do palestrante, claro, a pesquisa, o estudo, a organização, né? Você ter vestir-se convenientemente, preparar slides quando você utiliza deles, mas a principal tarefa, a prece, buscando a sintonia, a influência dos amigos espirituais. Porque nós não sabemos, a internet não abriu um leque de atuação, de abrangência, a gente não sabe quem que vai ser beneficiado. Você falou no começo que se um for beneficiado, já temos alcançado o objetivo. Eu tenho certeza que será muito mais ao longo dos dias, porque você começa com um programa, tem lá 10, 20, 30, 40 ao vivo, daqui a pouco, semana que vem já tem 200, daqui a pouco, né?
quando você vai ver, muita gente acessou. Por quê? Porque o seu programa, o trabalho que você tem feito, permite manter um arquivo acessível. Então, veja bem, né? A gente tem que fazer o nosso melhor, porque o Cristo merece o nosso melhor. Mas o trabalho tem que ser de sintonia, em parceria com os amigos espirituais. Por isso que funciona, né? Eu acho que a gente não pode se sentir orgulhoso, né? De maneira alguma, porque, na verdade, o grande trabalho produzido vem dos espíritos. E isso é um fenômeno. Quando você comentava, eu me lembrei de quando Cristo disse para Deus lá em João 9:36, nenhum de todos aqueles que o Pai me deu haverá de se perder, mas eu os ressuscitarei no último dia. Então há um compromisso do Cristo de buscar cada ovelha perdida, cada um de nós. Então, por exemplo, talvez o meio para aproximar uma ovelha perdida seja a doença que vai ser curada no centro espírita. Então, esse companheiro, um fenômeno, meu Deus, eu fui curado, isso é verdade, pronto, se aproximou de Deus, buscou por meio do fenômeno. O fenômeno só tem a intenção disso, meus irmãos, só isso, nos aproximar de Deus. Então, se eu não ouvi, se eu não me comuniquei com os mortos, se nunca recebi uma carta de um parente que desencarnou, não há problema algum. Se eu já acessei o lado moral, esse lado que você citou, de um Deus que quer que todos os seus filhos progridam até chegar à perfeição moral por meio das leis divinas, essas leis que a gente compreende ser o único meio para a felicidade completa do homem. Né? Seu áudio está fechado. Aí, abriu. Abriu. O Hélio, eu posso então passar para as perguntas que os nossos amigos enviaram para mim? Tudo bem? Fique à vontade. Eu já estou aqui fazendo aquela prece a liderança espiritual do universo espírita com a Roseli para me ajudar, né? Porque vai que pergunta é essa? Vamos lá, né? Vamos lá. A primeira pergunta é da nossa irmã Ana Bastos, né? Que faz parte aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Caratinga. E ela pergunta o seguinte: a doutrina espírita surgiu como que provocada pelos fenômenos. Por que hoje não se ouve falar tanto das manifestações mediúnicas dessa natureza? Exatamente, Ana Bastos, porque vai cada vez mais, à medida que o planeta foi evoluindo e alcançando essa harmonia de fraternidade, mundo regenerado, mais avançado na transição planetária, cada vez menos será necessário o fenômeno. Cada vez menos. Naquele primeiro momento foi intenso. Foi no mundo inteiro. A gente tem registros, comentei durante a minha fala, né? No Brasil, mesas girantes no Brasil, as batidas na Chopin lá em Randesville e todos os outros que foram ao redor do mundo inteiro. Segundo Arthur Conan Doyle, no livro História do Espiritismo, ele disse que houve uma invasão organizada. Né? Os espíritos surgiram. Era intencional para que um grupo de pessoas, como nós já citamos, específicas, percebessem que por detrás daqueles fenômenos havia algo de importante para ser apresentado no caminho da ascensão moral dos homens. Então, cada vez mais, Ana Bastos, cada vez mais o fenômeno será menos intenso. Até que um dia não necessitaremos mais dele. O grande fenômeno será o fenômeno do amor. Quando a gente vai se sentir vencedor sobre nós mesmos e começarmos a olhar as pessoas carinhosamente, respeitosamente, apesar de diferentes, como sendo nossos irmãos. Esse vai ser o grande fenômeno. O fenômeno do amor que vai unir toda a humanidade num mundo, entre aspas, sem fronteiras, né? Um mundo de sentimentos mais fortes. Respondi, Roseli, é isso mesmo? Nossa, muito bem respondido, né? Que bom. Dá a impressão, assim, que nós estamos conseguindo, apesar de todas as dificuldades, o Espiritismo está conseguindo progredir, né, no coração da humanidade, né? A segunda pergunta, são de um total de 6, né? A pessoa não quis se identificar, mas pediu para perguntar o seguinte: o que fazer ou como agir diante de um médium que não consegue se educar
e permite o transe mediúnico em momentos inoportunos, por exemplo, numa reunião de irradiação. Como fazer? Essa pergunta anônima é uma pergunta muito propícia, né? Muito importante. João 13:35. Reunião da Santa Ceia, palavras do Cristo a seus discípulos. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito amar. Esses companheiros, como qualquer outro que tem lá suas dificuldades, e esse que dá passividade no momento indevido, ele está, digamos assim, agindo fora do controle da educação mediúnica, ele merece ser amado. Ele merece ser amado. E claro, em nome desse amor, em momento adequado, que é antecedido pela prece. Então vamos rogar a Jesus, aos mentores da casa, dizendo, nosso irmão fulano, ele dá passividade em hora inconveniente, horas que não são propícias, pode ter exceções, vou dizer daqui a pouco. Vamos orar, pedir ajuda dos amigos espirituais, dos mentores da casa, para programar um momento onde nós podemos sentar juntos e conversar amorosamente, amigavelmente, mostrando no nível dos médiuns a necessidade da educação mediúnica. Esse é o comportamento que deveríamos fazer. Qual não fazer? A crítica, a censura, o olhar de desprezo. Esse comportamento não cabe ao cristão. Cabe a oração e o afeto, o carinho respeitoso. Eu acho que por aí a gente conseguiria dialogar com o companheiro e tentar esclarecê-lo. Mas e se não? Como é que fazemos? Conversamos, e parece que o companheiro está bloqueado. Continuamos orando e entregamos a sorte dele nas mãos de Deus, né? Porque ele pode estar sendo utilizado de maneira equivocada por entidades que se passam por luminosas e atrapalhando a sua própria caminhada evolutiva, né? Mas é difícil a gente generalizar, a gente julgar, não podemos. Então, o caminho para nossa perguntadora anônima é a prece, sempre a prece e, se possível, esse diálogo amoroso. Eu não posso. Chama alguém que tem essa via de contato com o companheiro. Converse. O esclarecimento é uma obrigação nossa para que esse companheiro possa se acertar na sua finalidade. Agora, se eu abrir um parênteses rápido, eu sei que o tempo está corrido, mas não há engessamento. A cada caso é um caso. Talvez o espírito que necessite se comunicar naquele lugar aparentemente não adequado seja realmente algo necessário. Então, um caso à parte. Agora, virou trivial. Culto no lar, dou passividade. Reunião mediúnica, dou passividade, tem que dar mesmo, tá certo. Mas outras reuniões quaisquer, de vibração, de estudo, não são adequadas. Esse médium tem que se treinar, buscar orientação e usar dessa mediunidade de maneira correta, no lugar correto, na hora certa. Mas cada caso é um caso. São as 3 orientações de Emmanuel para o Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina, né, meu irmão? Agora, verdade. O amor. O amor, sem o amor não se consegue resolver de forma adequada nenhum tipo de problema, né? Então, o amor é o instrumento que vai conseguir resolver essa situação aí, como você disse, né? A nossa irmã Edna, do Grupo Espírita André Luiz, lá de Santa Rita de Minas, ela nos enviou 2 perguntas, né? Você lembra, você esteve falando para eles lá até sobre esse tema, né? Ela tem 2 perguntas aqui, eu vou te passar as 2 de uma vez, porque a primeira é bem simples. A primeira pergunta, ela quer saber se existe uma idade limite para o médium dar passividade. E a segunda pergunta
Aí já é uma coisa bem interessante, porque ela disse assim, os espíritos, eles se manifestam não somente no meio espírita, eles se manifestam em outros encontros religiosos, né, em outras religiões. Só que as outras religiões recebem o espírito manifestante como um demônio, né? Então, expulsam ele, não deixam que ele fale, não acolhem, não permitem o diálogo com aquele espírito que está se manifestando. Por que motivo esses espíritos que se manifestam nesses lugares, eles não são mais óbvios, né? Com a sua fala, com o que desejam? Por que eles não fornecem condições de que as pessoas identifiquem que eles não são demônios? Porque isso seria o quê? O livre-arbítrio deles? Ou seria uma falta de condição? Porque eles poderiam ser mais convincentes, né? Para que quem está ali falou, opa, mas peraí, ele falou um negócio ali, não é? Então, são essas as duas perguntas da Edna. Tá, então vamos lá, vamos pela primeira. Olha só, não há uma idade, não há um limite, não há uma determinação. Então, por exemplo, o Allan Kardec utilizou de médios adolescentes, né, que contribuíram com ele na codificação. Agora, há uma idade legal que deveria ser a maioridade, 18 anos, por exemplo. Por quê? Porque a mediunidade, ela tem impactos. Ela tem impactos. O uso da mediunidade precisa ser adequada com a idade, com a evolução, com o momento. Nós não pediríamos aos pais uma autorização para o adolescente trabalhar a mediunidade. Mas esses pais poderiam até, de alguma maneira, verificando ou imaginário que esse adolescente tenha sofrido algum dano pela mediunidade, processar uma casa espírita. Poderiam pedir indenização. Então, a gente, na maioria das vezes, as casas escolhem que, na fase adulta, depois de 18 anos, já pode responder por si, as pessoas possam trabalhar a mediunidade. Mas não há uma regra geral, né? Tem pessoas, por exemplo, que já têm uma ostensividade tão grande que eles não podem ser contidos de trabalhar. Mas, por exemplo, enquanto não podem, trabalham em outros setores. Pode ser útil em outros setores. Mas, enfim, não há uma idade limite, não há uma idade. A idade de segurança legal deveria ser depois de 18 anos. Bom, isso é só um ponto de vista, tá? Não estou batendo martelo, não. Cada caso é um caso, repetindo, né? Agora, com relação aos demônios. Eles se sentem demônios. Eles pensam que são demônios. Vêm de uma cultura religiosa, aonde desencarnam e vão para um lugar de sofrimento, uma zona umbralina, porque justamente militaram no mal, e ali encontram entidades que vão enganá-los, dizendo que eles são demônios, que essa entidade é o diabo, que eles nunca mais vão sair dali. E vêm numa reunião religiosa para receber um choque anímico. Eles vêm no momento, não vão ser entendidos, vão ser expulsos, mas aquela presença, aquele contato com aquela realidade faz com que eles recebam um choque chamado anímico, aonde depois eles podem acessar um grupo com mais compreensão, com mais entendimento. Normalmente um grupo espírita, sem aqui puxar brasa para sardinha espírita, mas um grupo que é treinado, trabalhado, preparado, que elabora uma ferramenta. Então esse companheiro, mais para frente, ele vai ser recebido inevitavelmente num lugar onde ele vai receber orientações seguras. E vai descobrir que onde ele está não é o inferno, que o espírito que o manipula não é o diabo, e que ele pode sair dali, sim, e sai. Então, veja, é muito complexo. É bem abrangente a questão. Mas, quando ele vai numa reunião, numa casa religiosa qualquer, e ali a manifestação acontece, também é uma prova de imortalidade da alma, que mais tarde vai ser a ponte de compreensão. Eu vou citar uma igreja que eu conheço bastante, a Igreja Maranata, Igreja Cristã Maranata. Lá há uma reunião mediúnica. Só que o mentor que se comunica é o Espírito Santo, né? E as entidades são anjos, são espíritos angelicais. Então, vejam, uma transição para mais tarde, quando, de posse do conhecimento da mediunidade, que nós temos a obrigação de divulgar,
eles também lançarão mão e utilizarão de maneira mais correta, entendendo que quem bate à sua porta não são demônios, são irmãos nossos em sofrimento, muitas vezes enganados pelos outros e por si mesmos. Às vezes, meu irmão, o preconceito é o que estraga tudo, né? Eu me lembro de um diálogo que alguém me contou uma vez com uma irmã da Igreja Católica, né? Que criticava a fé de uma outra irmã espírita, porque dizia assim: vocês conversam com espíritos, vocês evocam espíritos, isso é pecado. Aí a espírita respondeu para ela assim: mas puxa vida, você é devota de Santa Terezinha tem corpo físico? Está viva? Não. Mas então ela também é um espírito. Você a chama, você reza para ela, você acende vela para ela e está me criticando. Então, assim, é a questão do preconceito, né? Isso é que, aliás, o preconceito também se resume em falta de amor, né? Aquele verdadeiro amor, ele faz com que as pessoas tenham compreensão da necessidade de cada uma, né? De como cada um interpreta e se relaciona com o Pai, com as obras do Pai, com os fenômenos do Pai, né? Verdade. Então, a próxima pergunta é da nossa irmã Cíntia Calili, presidente do Grupo Espírita Dias da Cruz, aqui de Caratinga também, e ela pediu para eu te perguntar o seguinte: quando a Terra for planeta de regeneração, os fenômenos espíritas vão se intensificar? Cíntia, eles vão deixar de existir. Não necessitaremos mais de fenômeno algum no mundo regenerado, plenamente regenerado. Mas enquanto estamos em transição, a caminhada é menos volume de fenômenos e maior tomada de consciência. A importância de entender que temos que desenvolver sentimentos. Isso vai ser coletivo, está acontecendo. Kardec, no livro da Gênesis, capítulo 18, item 27, quando ele fala da geração nova, ele vai dizer que está tendo uma chamada migração dos espíritos. Espíritos que não se adequarem a esse mundo novo, de amor, de fraternidade, estão sendo deportados para mundos inferiores à Terra, para lá darem seguimento ao seu projeto de evolução moral individual e não atrapalhar a evolução da Terra. E, ao mesmo tempo, tem chegado espíritos de mundos felizes, de maneira voluntária, que vão sedimentar atitudes, comportamentos na linha da fraternidade, do amor, da bondade, da compreensão, da tolerância, do perdão, e esses espíritos vão fazer com que, efetivamente, o mundo progrida para um planeta regenerado. Então, lá na frente, mundo regenerado, dentro desse terceiro milênio, segundo diz-nos Emmanuel no capítulo, na questão 385 do Consolador, agora me fugiu a questão, dentro do terceiro milênio, nós vamos sedimentar uma realidade onde não mais será preciso o fenômeno. Quer ver só um exemplo? Mais para frente, Terra, mundo feliz, né? Onde as pessoas poderão ler os pensamentos uns dos outros. Não haverá mais a maldade, mais a malícia, não haverá mais o sentimento do egoísmo, do orgulho. Imagina, segundo uma informação do espírito Bernard Palissy, uma comunicação de um espírito de Júpiter a Kardec, na revista espírita, ele vai dizer que lá em Júpiter não se usa mais o aparelho fonador. As pessoas se comunicam pelo pensamento. Imagina, meus irmãos, a liberdade. Então o nosso coração vai estar puro. Então a Terra daqui a um tempo, né? Daqui a algum tempo, claro, alguns bilhões de anos, a gente vai chegar nessa possibilidade. Mas que começa hoje, né? Quando eu tento fazer essa realidade ser parte de mim. Quando eu consigo ser esse que aceita a diminuição do fenômeno e entendo a parte moral do espiritismo. Fantástico, viu? Posso mandar um abraço para o Fabrício? Então, mandar um abraço para o Fabrício, né? Aproveitar aqui o canal. Aproveita, né? Então, agora a gente tem uma pergunta que é assim um pouco um relato da nossa irmã Maria Jacó, de Bom Jesus do Galho,
E ela tem um relato aqui bastante interessante que ela pediu que eu te encaminhasse para que você dissesse o que você pode esclarecer sobre um fato que aconteceu com ela. Ela disse o seguinte: ela, bem antes, né, dela se tornar espírita, dela conhecer o espiritismo, ela era muito nova, o pai dela desencarnou. 6 meses após a desencarnação do pai dela, ele apareceu no quarto dela, ao lado da cabeceira da cama dela, né? E ele disse a ela que estava ali para convidá-la para fazer uma viagem, né? E que ela ia fazer uma viagem com ele, que ele iria mostrar para ela coisas lindas do mundo espiritual. Então, ela disse que ela o acompanhou, né? E que eles foram, me parece que até a Lua. E ali, de lá de onde eles estavam, ela conseguia ver constelações belíssimas, com formatos belíssimos. Eles conseguiram ver a Terra muito azul, né? E o pai dela disse para ela assim que ele estava morando em um lugar maravilhoso, mas que naquele lugar ele não poderia levá-la, né? Então ele levou ela para um conhecimento, para que ela visse um pouco da vida espiritual, mas não poderia levá-la onde ele estava morando. Pouco depois disso, ela se percebeu novamente, né, na cama dela, no quarto dela, e como eu já disse, nessa época ela não conhecia absolutamente nada do espiritismo, e foi por conta dessa experiência que ela viveu até que ela se interessou pelo espiritismo. Olha o fenômeno convocando Lindo. pessoas, né? Então ela gostaria de saber o que você pode dizer, meu irmão, a respeito dessa experiência fantástica que ela narrou para gente. Um pai muito amoroso, né? Um pai muito amoroso. Porque quando a gente tem uma criança que não está bem na escola, você fala assim, olha, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Aí o menino fica novo, estuda e quer bicicleta, né? E passa de ano. Então mostrou o futuro, né? Mostrou os mundos mais evoluídos, mostrou essa dimensão espiritual, e para que ela fosse provocada a, a conhecer o espiritismo, por exemplo, foi uma das questões fundamentais para ela, né? Então, um pai muito amoroso, um fenômeno, prova de amor paterno, né? Eu até arriscaria dizer, e isso é um risco que eu vou correr, que é muito mais do que um pai, tá? É um espírito que tem uma parceria já bastante longa, pai nessa vida, né? Porque é um cuidado intenso, né? E por certo ainda vela pela nossa irmã, né? Cuidando, convidando, que bom que a gente tem esses fenômenos, é como você bem colocou ali, que traz a gente para perto do espiritismo, traz a gente para perto de Deus, né? Então o fenômeno cumprindo o fenômeno coletivo, individual, fenômeno conhecido, pessoal, em segredo, cumprindo seu papel, aproximar o homem de Deus e do objetivo da evolução moral. Interessante, Hélio, que esse relato que a nossa irmã fez aqui, eu já vi várias pessoas com comentários parecidos, né? Ah, eu me vi em um outro lugar, eu me vi como que no espaço, eu via pessoas voando, nós espíritas usamos o termo volitando, né? Mas as pessoas, já vi pessoas voando e tal. Isso é uma experiência que muitas pessoas relatam, não é? Verdade, verdade. E, Roseni, tem um livro, tem uma história do Chico Xavier, não estou conseguindo lembrar qual é o livro agora. Posso até consultar aqui, mas depois eu vejo. Que ele conta que Emmanuel fez uma viagem dessa com ele. E começou a mostrar as galáxias, lembra? E mostrando, aí chega um modo que ele ficou tão encantado que ele falou, irmão, deixa eu voltar, deixa eu ir pra minha cama quente, tomar um cafezinho. É muita coisa para entender. Ele explicava os cristos, né? As constelações, a hierarquia. Eu não estou conseguindo lembrar o nome do livro. Você lembra o nome do livro? Agora me foge aqui. Olha, eu me lembro de um, né, da mãe dele, acho que é Cartas de uma Morta, em que ela relata a sociedade de Marte, né, e um lugar onde as pessoas iam para cultuar a Deus, mas cada um à sua maneira. Não existia essa
separação, era um lugar só e cada um que entrava ali adorava a Deus da sua própria maneira. E isso, assim, foi para mim, foi uma coisa que ficou muito marcada, porque é o que eu entendo, né? Que cada pessoa se relaciona com Deus como o compreende. Não pode existir um padrão, tem que ser assim, né? Exatamente. Aqui, achei o livro aqui, ó. Na Era do Espírito. Na Era do Espírito, capítulo Como Consideramos Jesus. Oh, que maravilha. Zeni, agora que desculpa a gente vai dar, hein? Tá tudo na mão, né? Tá tudo no computador. Como é que desculpa vamos dar agora para não trabalhar, hein? Nós Tá aqui, somos ó. responsáveis, já não podemos mais alegar ignorância. Não podemos. André Porque se Luiz diz que vou aquele dizer que essa, tiver uma semana de conhecimento do Evangelho já é responsável e sabe exatamente como agir, não é mesmo? Agora eu vou te falar uma coisa. Esses poucos minutos que nós estivemos juntos aqui, valeu por pelo menos um ano de muito estudo, porque que conhecimento que você tem, meu irmão. Há quantos séculos você é espírita? Porque com certeza não é de agora. Hélio, eu que sou bom, graças a Deus. muito grata pela sua participação, pelo seu carisma, por você dividir com a gente tanto conhecimento, com todo esse carinho. E gostaria de deixar em aberto aqui um convite para quando você puder, você me avisa. Olha, eu tenho uma agenda para daqui a 2 anos, eu já vou correr e marcar com você, porque eu sei que você é muito disputado, né? Mas para encerrar com chave de ouro, eu vou pedir a você que faça uma prece ao Senhor das nossas vidas em gratidão por esse momento tão maravilhoso. Vamos sim, vamos agradecer a Jesus, né? Porque a gente veio aqui de maneira voluntária, espontâneo, para ouvir, Senhor, o teu evangelho. Esse evangelho que lá atrás a gente não conseguiu entender, eram tantas limitações, tantas dificuldades, mas muito obrigado, Senhor, porque nessa noite a gente pôde ouvir os teus esclarecimentos e permitir abrir a guarda para que o entendimento da tua proposta possa ser verdade para cada um de nós. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a transformar esse conhecimento em vida, em atitude. Daqui a pouco, quando voltarmos ao convívio com a família, quando formos dirigir de volta para casa, quando formos ao trabalho amanhã de manhã, tudo que formos fazer no convívio com nossos parceiros de ideal espírita, que esse teu evangelho de luz e de amor possa nos tornar cada vez melhores e ser uma realidade profunda em cada um de nós. Nós rogamos ainda, Senhor, pelo trabalho desse canal, Universo Espírita com Roseli, que esse canal possa atingir o seu grande objetivo, esclarecer corações e levar o consolo espírita que há tantos e tantos têm feito tão bem. Permita que a companheira possa ser sustentada, fortalecida, inspirada, intuída, e que todos os convidados que aqui vierem dar a sua contribuição recebam dessas entidades de luz que dirigem esse trabalho todo o suporte necessário para que as mensagens ditas alcancem o coração de todos nós sofredores. Abençoa-nos, Senhor, fica ao nosso lado, nos despede na tua paz e assim, com essa prece, pedimos para concluir esse trabalho, esse programa, nessa noite de sexta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus envolva todos nós em vibrações de muita luz e de muita paz.